Sinceramente, eu não esperava que acabasse isso tudo. Eu não contava com isso aí. Eu não tive essa visão, sabe? Por causa da tecnologia, né? A gente tá falando de multitrack, né? Tal, não sei o que. Hoje em Mas dia. o que acabou isso Hoje em não dia foi a você. tecnologia, né? Não, mas eu vou dizer uma Tem uns palavra aqui fatores- que eu acho um tabu, mas eu vou falar essa palavra. É um tabu pra mim, sempre foi um tabu, e eu vou falar essa palavra. MP3. O MP3, eu ouso arriscar a dizer que acabou com o mercado da música. Porque com o MP3, por exemplo, você falava assim, isso numa época, agora eu não sei se você consegue mais fazer, já está mais difícil, mas tem uma época que você falava, bicho, eu vou puxar toda a discografia do Led Zeppelin. E aí você pegava aqueles. Puxava toda a discografia do Led Zeppelin. Baixava tudo, né? Baixava tudo de graça. Sim, eu comprei vários discos daquele, 2 ou 3, o mesmo disco eu comprei. Eu fui um consumidor de disco, né? De acetato. Mas aí chegou uma época eu puxei toda a discografia do. Isso foi. Pô, quer dizer que é só puxar, não paga nada, ninguém paga. Pô, e o trabalho que o cara tem? Não paga nada. Né? Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, hoje, o CD, ele é distribuído de graça no show, para vender show. O CD, Pessoal, você faz o CD, paga para gravar. Gasta para construir, para Pô, confeccionar o CD, confeccionar a capa e tudo mais, chega no show, distribui de graça. Os Eu caras digo mais, distribuem- muita gente nem quer. Não, depois eu pego na por internet. isso Pode mesmo. ficar. Por isso mesmo, não tem mais. Porque a pessoa está desvalorizando o próprio Não, porque produto. exatamente o MP3 acabou por causa disso, porque o cara não quer nem aquele invólucro, aquele pacote, aquele negócio. Puta, pra que eu vou gravar isso aqui? Eu posso no pendrive, eu coloco não sei quantos tera de música e pronto, fico ouvindo música por resto da minha vida. Então, isso acabou com o mercado. O MP3 acabou com o mercado, do jeito que ele foi lançado. Agora eles deram uma regrada com isso, com o Spotify e com o iTunes, né? Então, mas hoje os discos, ninguém mais grava 12 discos, ninguém grava 12 músicas, né? Que era o standard. Que era o standard. O cara grava uma música ou duas, para vender no Spotify uma música ou duas. Então esse mercado mudou. E isso também, você parece que não tem direito de execução, não recebe mais, é só autor, né? Direito autoral. Isso é uma história longa, viu? Só direito autoral Isso no aí, Spotify cara, ou um no negócio... iTunes, se você não recebe direito de execução ou direitos que você participou daquela gravação, você não recebe mais. Só o compositor que recebe. E é uma ninharia perto do que o cara deveria receber. É muito pouco. É muito pouco. Então, mudou né? Simplesmente acabou com o mercado da gravação, né? Sucateou, né, o mercado da gravação, sucateou o mercado da publicidade, que a gente gravava muito publicidade também, estúdio todo dia, a gente corria estúdio também de publicidade, acabou com a publicidade, porque o cara... A publicidade eu acho que está mais ligada ao fato de os produtores todos têm um estúdiozinho em casa e grava, entendeu? Faz tudo, e acabaram aquelas grandes Mas aqueles grandes jingles não que a tem gente mais lembra até hoje, aquilo lá não existe mais. Não tem. Né? Sei lá. Não tem. Jingle do Guaraná, do Bamerinho, do sei lá. McDonald's, da Coca-Cola. Então, por que vocês acham que acabou isso aí? Não, então, isso aí porque foi sucateado e a informação, antigamente o cara queria emocionar o consumidor pela música, né? Então, por exemplo, a Varig fazia uma propaganda espetacular, que era um jingle com uma música que era marcante, que era a Varig, Estrela, tinha Varig da Cruzeiro, Estrela Brasileira no céu azul, melodia, música bonita. Usava orquestra. Então ele queria emocionar o consumidor com aquela música, assim como um filme te emociona. Você tira a música do filme, acabou o clima. Não existe filme sem música. Aquela música lá, o cara fala, o cara não presta atenção, subliminarmente tem tudo a ver com a música, tudo. E passa batido, muitas mas você tá com aquilo na cabeça. Então, a música é emoção também, né? Então as produtoras de jingles queriam passar essa emoção. Hoje, a visão é outra.
Porque as pessoas que estão trabalhando com publicidade aí são pequenos produtores. Então são pequenos produtores que têm um pequeno senso de música, conhecimento musical. Entendeu? Então começou a ficar raso. Então você liga a televisão, as propagandas são bem rasas. A música é rasa, né? Quiseram colocar um comportamento, forçar um comportamento dizendo que isso é música. Pode ser arte, mas música não é. Que essas hip hop é música. Não. O conceito de música. Combinação de harmonia, melodia e ritmo. Isso é música. Se não tiver nenhum desses, se você for fazer uma combinação que não tiver esses 3 elementos, então você não está fazendo música. Você está fazendo uma outra arte de forma, né, que é, os negrão, hip hop. Mas bota uma batida, aí o negrão. A batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menininha quando dorme põe a mão no coração. Nada mais é que isso, porque a divisão é essa que eu tô falando. O cara fala de... Então é raso. É um hip hop raso, né? Porque o cara não tem conhecimento de música. Então a batida tá lá, um tecladinho. Não, mas é qualquer música dá certo. Você mete uma batatinha quando nasce, que é o discurso, porque a divisão é a mesma. O cara não tem como. Você não tem criatividade, porque a música que te dá essa combinação de você combinar as notas, né? Para fazer as melodias, as escalas, os desenhos, a música te dá. Então você precisa de conhecimento musical. Você tem? Não. Batatinha quando nasce esparrama. MC, ó, aqui ó, MC, não sei o que. Eu sou MC. E tá famoso. Outro cara que acabou com a música, aliás, no MP3, foi o famoso DJ. Porque o cara pega duas vitrolinhas, fica tocando uma música, dá um fade out aqui, fade in aqui nessa aqui. Não, uma música se transforma. Aí os caras, nossa, esse cara é demais, hein, velho? Puta, que coisa. Meu, olha, você viu que a música saiu daqui, foi pra cá, olha a cor, olha o cara dançando, olha o visual dele. Puta, e o tatu do braço? Puta, o tatu do braço do cara é maravilhoso. Quer dizer, as pessoas não ouvem, as pessoas veem, querem ver um som. Aquele rock and roll, aconteceu vou contar uma de estúdio que aconteceu comigo, então eu posso. Era a época do rock and roll do Van Halen, né? Péssimo, aquele cara é horrível tocando guitarra. Aí eu tirei umas músicas, tal, tirei a sonoridade, e aí o cara falou, vamos fazer um jingle, uma publicidade para essa música aqui com esse negócio. Eu acho que era Volkswagen, ou um carro desse aí, uma marca dessa. Volkswagen, bom, enfim, Chevrolet. Aí eu peguei a música, fiz uns licks à la Van Halen, né? Uns licks à la Van Halen, e ficou bom, ficou ótimo. Os caras adoraram, tal, não sei o quê. O filho do dono do estúdio não me conhecia, só me conhecia de nome. Quando o moleque ouviu, nós fizemos um jingle mas eu já não estava mais no estúdio, né? Tinha ido embora. Moleque, os caras botaram para ouvir, ficou assim o jingle. Quando o moleque ouviu aquela guitarra, ele ficou enlouquecido. Pô, velho, eu quero conhecer esse Álvaro aí, meu. Eu tenho que conhecer esse cara, bicho. Puta, olha as frases que esse cara fez, não sei o que, bicho, olha que... Aí, moleque já deve ter botado na cabeça dele o meu visual, né? Aí, o dono do estúdio falou assim, amanhã o Álvaro vai gravar com o Paulo Bellinati. Você não quer? Eu te apresento, você é filho do dono, eu te apresento a ele, você vai conhecer o Álvaro. E o que eu ia gravar com o Paulo Bellinati, era o Paulo Bellinati com uma guitarra portuguesa e eu de violão. E estávamos gravando um fado. A propaganda é um fado. O Álvaro tá gravando. Quando o moleque entrou no estúdio, achando que ia ver aquele cara cabeludo, com uma jaqueta de couro,
um grilhão no nariz, uma tatuagem, e viu um velho careca, barrigudo, sentado lá gravando um fado, falando, não, esse cara não foi. Duvido que foi esse cara aqui. Não foi ele que nasce, vocês estão de grupo, o moleque foi embora e não quis me conhecer. É sacanagem que você fez com o cara, né, pô? Eu não fiz nada. É lógico que fez. Você tinha que ter ido com uma puta cabeleira. Ah, não, sim, pra tocar uma raia. Sim, não, então... aí se ligou, né? O nosso mercado está muito ligado, o mercado da música, nosso mercado, ao visual, ao estereótipo. Então, por exemplo, o Cassiano, na década de 70, 80, surgiu o Cassiano, um negrão com uma voz, o cara negrão, rhythm and blues, puta de uma voz bonita, gravando a Lu e eu. Coleção. Não, espetacular. O bicho, o cara foi no Chacrinha, foi uma decepção. Porque quando a mulherada achou que aquela voz linda era de um cara maravilhoso, um loiro alto, olhos azuis, tal, não sei o quê. Não, era um negrão feio pra caramba, desdentado, mas que cantava muito. E compunha, né? E compunha muito. Ponto. Só não é. Então o brasileiro deu uma. Tanto que ele sumiu. Tanto depois, é que ele né? sumiu, porque não, o cara é talentosíssimo, super músico, super cantor, mas não deram o devido valor. Nos Estados Unidos não. O cara negro, feio, pobre, vai ser. Opa, os caras reconhecem arte no que o cara tá fazendo, vai ser um puta artista, vai ser valorizado. Se não for valorizado na época dele morrer, desconhecido ele não vai, como é o caso dos bluseiros, né? Aquele catador de algodão mesmo, tudo sofrido, que sabia fazer mal 3 acordes. Era aquilo lá, cru mesmo. E blues, triste, né? Não é blues de azuis. Blues quer dizer triste, né? Tristeza, a vida maldita que os caras passavam e os caras. Aí o cara, puta, que sentimento bonito, não sei o que, transformando em arte, e hoje o americano cultua isso aí. Isso que você está falando. Não deixa morrer. Agora a gente no Brasil, eu pergunto pra você, pra qualquer músico aqui, pra qualquer menino, fala, você sabe quem foi Garoto? Hã? Você sabe quem foi Tom Jobim? Hã? Você sabe quem foi? Talvez até saiba, mas o Garoto eu duvido. Garoto é difícil. O Garoto ninguém sabe quem foi. Não, o Garoto, quem que foi o Garoto? Foi o cara que inventou simplesmente a batida da bossa nova no violão. Só isso. O primeiro cara que fez. Criou, né? Criou uma textura o crédito na música é dele. brasileira. Meu, Criou uma textura. Mas o que você está falando tem muito a ver com um negócio que eu parto de um princípio um pouquinho diferente. Divulgação, mídia e promoção. Porque é o caso do Cassiano, que a gente está falando, entendeu? Que são exemplos que a gente tem, que a gente viu acontecer. E eu costumo até falar um negócio. Se o Milton Nascimento tivesse aparecido agora, em quantas gravadoras ainda tinham? Não exatamente nesse ano aqui. Aparecido 10 anos atrás. Então vou dar essa chance. Se ele tivesse aparecido 10 anos atrás, quem é que acredita que a gravadora fosse contratar o Milton Nascimento com o violãozinho cantando Quando Você Foi Embora, com aquele visu? Não iam. Uma melodia difícil, né? Não, uma melodia linda, uma música maravilhosa. Mas não é uma melodia fácil, assim, é sofisticado, não, né? Não é uma coisa sofisticada, é que a gente perdeu o costume. O brasileiro perdeu o costume. Quando você imagina que no fino da bossa, na TV Record, com audiência no Brasil inteiro, aparecia um cara que a Elis Regina virava e falava assim, com vocês, Baden Powell. E um cara sozinho com violão tocando pro Brasil inteiro, todo mundo parado. Eu morava no interior do Espírito Santo. Ficava parado na frente de uma televisão na rua, que eu não tinha, na casa dos amigos, do lado da calçada, para poder ver. Entendeu? E apareceu um cara chamado Baden Powell tocando violão sozinho. Paulinho Nogueira. E o Paulinho Nogueira sozinho tocando. Não tinha ninguém cantando, cara. Que país é esse? Entendeu? E isso foi mudando até que chegou um ponto. E aí que eu falo, essa questão da promoção, da divulgação. Tinha uma TV, tinha uma emissora de televisão que tinha programa de música. Feita por gente que gostava de música, entendeu? Valorizava a música, entendeu? Pegava isso e isso era divulgação.
E o que acontecia? Essa música todo mundo conhecia no Brasil. Todo mundo conhecia a Elis, conhecia o Milton, os caras que apareceram naquela época, todo mundo conhecia o Jobim. Os festivais, né? Tinha os festivais que depois a TV Globo começou a fazer, etc., que vinha gente de fora, misturava com gente daqui, aquilo era uma coisa maravilhosa. Então, o ambiente cultural era muito grande. Então, isso também tem uma ligação, né? O ambiente cultural da época. É exatamente também o mesmo caso da Bossa Nova, que todo mundo já cansou de falar, isso não estou falando nenhuma novidade, entendeu? Por que deu certo? O movimento cultural. A música estava ligada com tinha música, tinha o teatro, tinha o cinema, que estava todo mundo dentro de uma sintonia, entendeu? O Jobim fazia a música do filme Porto das Caixas, entendeu? Que ganhou prêmio não sei das quantas, não sei o quê. O festival tocava a música do cara da Argentina, tocava a música do cara daqui, e o ambiente cultural fervia. Então, aquilo tudo era uma coisa boa, né? E era profícuo. E essa época ela foi se deteriorando, né? À medida que o tempo foi passando. Uma das coisas foi o que ele falou, né? Começaram a mudar, como mudou na gravadora, que botaram nas gravadoras, tiraram aqueles diretores artísticos, que eram caras que tinham preocupação. Entendiam de música. Direcionavam a carreira do artista. Sabia, né? não? E tinha a sensibilidade de chegar num lugar, ver um cara cantando e contratar aquele cara pelo talento que ele tinha, né? Sim. O cara descobriu isso, Simonal. O cara chegou lá, viu aquele cara cantando num lugar lá, falou assim, meu, esse cara é bom pra caramba, vamos levar esse cara, vamos gravar um disco com ele, entendeu? Descobriram Elis Regina, descobriram não sei quem, entendeu? Agostinho dos Santos, sei lá, pessoal daquela época, e mesmo depois disso veio um monte de gente. Enfim, Roberto Carlos, um cara que apareceu naquela época fazendo música, bicho, sabe? Com aquele jeito dele. Aí você vai falar o quê? Eu, naquele começo, olhava e falava assim, será que esse cara vai fazer sucesso com essas coisas aí, cara? Que a primeira coisa do Roberto que eu vi, que eu parei para prestar atenção, foi quando ele fez aquele Maria, Carnaval e Cinza no festival da TV Record. Entendeu? Que era uma coisa meio... Foi vaiado, né? Foi vaiado porque ele não era não era daquele lado ele não era musical. do samba, né? Não era do samba, nem da bossa nova, nem da música da MPB. Ele era teve do rock. Teve uma época que esse ele pessoal... se inspirava no João Gilberto nisso aí, né? Ele toda a vida foi um apaixonado por esse tipo de música. Eu sempre ouvi muito João Gilberto e era cantor de boate, né? No Rio de Janeiro, era crooner, né? E cantava na noite. O Roberto cantava na noite, cantava de tudo, e cantava principalmente esse tipo de repertório. Standard americano, gostava de cantar standard americano pra caramba, gosta até hoje. Né? Enfim, e a música foi pra esse lado. Mas vamos falar do Roberto um pouquinho, já que você tocou nesse assunto, por que ele é o rei? Cara, pra você. Pra mim... Porque quem paga ele por isso. Primeiro de tudo. Não acho isso não. Não acho que é por causa disso não. Não, assim... Isso é um lado que a gente ajuda, tem. Né? Esse lado ajuda muito, tem que agradecer. Agradecer o lado de ser um cara, o fato de ser um cara que ele valoriza as pessoas que trabalham com ele, né? Acima de tudo, ele valoriza todo mundo que trabalha com ele, não só músico, não, todo mundo, de uma maneira geral. Agora, acho que o fato de ser o rei é que a gente está num país de música popular. O povo gosta de música popular. E o Roberto é um cara que ele fez. Ele é eu acho que é um artista na acepção da palavra, porque ele é um excelente intérprete, é um cara que chega no palco, não tem dificuldade para cantar, um ótimo intérprete, e muito bom compositor, excelente compositor, um cara que tem melodias super bonitas, que você pega, você olha a música dele e você fala, pô, isso aqui parece standard americano. Tem uma música que a gente toca, olha, tô tentando. Você conhece? Meu, você olha, você fala harmonia de música americana, tudo. O cara que não é um cara bobo de música, entendeu? E o que formou, eu acho que esse tipo de coisa, é o fato dele ser um cara que fez o próprio trabalho dele. Hoje você não acha mais esse tipo de gente no Brasil, entendeu? O cara é o compositor de 90 e sei quantos % do repertório que ele canta, entendeu? E tem muita música boa, muita música de sucesso durante muito tempo. E o pessoal, pela grande popularidade dele, começou a falar que ele é o rei, né? Agora eu acho que
Ele tem grandes virtudes, né? É um cara que tem grandes virtudes. E aí fica esse tempo todo uma carreira. Você não acha, é difícil se achar no mundo esse tipo de artista hoje, né? Um cara que ele sai. A gente sai daqui do nosso país, aqui é esse sucesso que a gente sabe. Aí, por exemplo, tem vários outros países que o sucesso é igual ao que ele tem aqui. É a mesma coisa. Chega no México é a mesma coisa. Entendeu? No México é teatro, só faz show em teatro. É tudo teatro para 5, 8, 10, 15, 20 mil pessoas. Tudo lotado. Entendeu? Em todos os lugares. Nos Estados Unidos, entendeu? Anda o país inteiro. Não faz show em Nova York e em Miami, não. Um país nos Estados Unidos inteiro, fora. Canadá. E tudo lugar cheio, tudo lugar lotado. E eu considero que, e por isso que o pessoal fala que é rei, né? Quer dizer, sucesso realmente é indiscutível, né? Ele manteve a qualidade também, né? Sempre manteve qualidade, contratando os músicos, a excelente orquestra, e sempre orquestra postada. Então, quando você vê um show do Roberto Carlos e vê aquela orquestra mandando som, você já fica impressionado. Já é uma coisa que pouco artista tem esse tipo de sensibilidade para entender que música é isso, né? Um cara que tinha essa sensibilidade era o Frank Sinatra. Só que o Frank Sinatra chegou ao ponto de... Ele falava, acabava de tocar a música. Bom, acabamos de tocar Night and Day, com arranjo do meu maestro aqui, bababá. Música de fulano de tal, arranjo do meu maestro aqui, com solista. No trombone foi o solo do bababá, no trompete solo de... Essa é Night and Day. Próxima música. Bom, essa próxima música, ou ele anunciava, ou ele depois que cantava a música, ele falava quem cantava. Então, aí quando você ia ver um show do Frank Sinatra, era um murro no peito. Porque você falava, você não espera, porque é de tanto profissionalismo e o som que vem, entendeu? A qualidade de som que vem, porque o cuidado dos caras é espetacular. Então o Roberto Carlos foi um cara que se espelhou nesse tipo de artista. Por isso que ele é o rei, né? Porque ele tem uma super banda que acompanha, né? Os músicos que tiram um puta do som. Então se ele não cantar nada e os caras tocar, já o público já fica feliz. Se ele chegar tem muito cuidado com então porque todo mundo já canta as músicas, né? Ele não precisa nem, ele chega no microfone, eu tenho pra nem falar. Pô, vamos cantar todas as músicas. Mas ele canta, né? Não, ele canta, ele canta. É preciso, né? Ele canta, mas eu tô falando, ele é tão popular, né? Sim, que ele todo tem mundo esse poder. conhece Então, todo. que artista. E outra, digo mais, esses novos artistas aí, quem desses caras vão fazer isso? É difícil. Que você não tem. Difícil hoje, é um outro ambiente. E tem um cuidado muito grande, por exemplo, com aquilo que ele canta. Entendeu? Eu me lembro, tem uma passagem interessante, cara. A gente foi fazer aquele DVD de Jerusalém, em Jerusalém, e tem uma música que chama-se Jerusalém, e essa música ela é polêmica lá, por causa da questão de árabe, judeu, etc e tal. E aí a produção queria que o Roberto cantasse essa música. A música é muito bonita. Realmente é uma música bonita. Eu falei, não, vou cantar tal. A gente estava no ensaio lá no Rio, no estúdio e tal. Ele mandou chamar uma mulher especialista no idioma, entendeu? E levou para o estúdio para explicar para ele todo o conteúdo da letra, tudo que a letra da música falava. Primeiro, para ele ver se ele ia cantar. Se era legal cantar. Segundo, para ele aprender a pronunciar. Na hora que viu que tudo bem, politicamente não tinha problema nenhum a música e tal. E ela é um hino lá para aquela região toda, né? E aí ele queria saber o significado da letra para ver como é que ele dá a interpretação dele na letra. Exatamente. Cuidado, né? O texto, né? Fábio Júnior é outro cara que é assim. Entendeu? A vida inteira, né? Quer saber a letra da música, como é que é, ele falava sempre isso. Não, eu preciso ver como é que é o texto, como é que eu vou cantar isso aqui, entendeu? Interpreta, né? Ele canta interpretando, né? Entendeu? Quer dizer, esse tipo de gente tem poucos hoje. Né? Então, falando, né, sobre, o Elias falou da sensibilidade do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, né? Desses grandes artistas, né? Já no fim da carreira desse artista, eu gravei três
3 discos, os últimos 3 discos desse artista eu gravei. Chama-se Raul Seixas. E no primeiro disco, o maestro Miguel Cidras me chamou, e aí apareceu um solo para fazer de guitarra. E é bem naquela época de cheio de fritação, né, que a gente chama, né? Época da fritação, de muita nota, e não sei o que, alavancada, e tirar um puta som. É a música do Raul Seixas, um rockinho, né? Bem simples e tal. Aí eu fui e comecei, não, vai fazer um solo aí, eu não escrevi nada, o maestro falou, não escrevi nada, ele vai fazer um solo de rock and roll aí. E eu fui fazer o solo de rock and roll cheio de nota. Cheio de nota. O Raul Seixas estava dentro do estúdio lá, quietinho, né? Esperou, não falou nada, esperou acabar o solo. Acabou o solo, Álvaro? Vem ouvir aqui na técnica. Aí eu cheguei, fui na técnica, sentei do lado do Raul. Tô arrasando. Aí ele ouviu, ouviu, ele chegou e falou assim: filho, você precisa fazer um solo que o povo cante. Esse solo, ninguém vai cantar esse solo, nem você, nem ninguém vai cantar esse solo, tem muita nota. Faz um solo que o povo cante. Depois eu falei, não é que o cara tem razão? Porque aí eu me lembrei na hora, eu sempre lembro da música Something, que tem uma puta música, uma puta letra e um puta solo maravilhoso de guitarra. Eu falei, bicho, o Raul Seixas tinha esse conceito. Então você vê a sensibilidade. Eu me desculpei com ele. Falei, não, tá. Ele falou, eu te entendo. É a moda, tá? Hoje a molecada tá fritando. Não, mas faz um solo melódico, que o povo cante. E você se lembra qual que é o solo? Não lembro nem da música, nem dos discos que eu gravei. porque é o seguinte, a gente gravou tanta coisa. Mas deve ter algum solo que você Não, compôs sim, que solo, você se não, lembra. solo eu fiz um solo simples que eu fiz foi o solo do Alma Gêmea, que tem no disco do Fábio Júnior, né? Então é um solo também simples, não tem nada de mas é melódico. É marcante, Mas é melódico. Então você faz exatamente. Porque essa lição do Raul Seixas foi aquilo que eu precisava ouvir para entender música como um todo. E não, agora eu vou mostrar que eu sei nota pra caramba, vou fazer aqui. Eu tenho técnica. Eu tenho técnica, olha como eu sou bom. E hoje no YouTube você vê um monte de moleque assim, bicho. Né? Achei, o que mais tem. Tá, moleque assim, não, agora eu vou mostrar. Aí o moleque, vou tocar a música. Agora eu vou tocar essa. E ninguém faz melodia, bicho. Aí você vai ouvir um gringo, um guitarrista gringo, mesmo o Steve Vai, é melódico. Van Halen, né? Van Halen é melódico. Aí que você fala, pô, peraí. Não é demonstração, música não é demonstração de técnica. Você tem que usar a técnica para ajudar a tua música. Né? É como falar. Eu posso falar lentamente, você está me entendendo o que eu estou falando. De repente eu meto uma palavra rápida, cheia de sem nexo nenhum pro contexto. Paralelepípedo. Pô, mas você tá falando. Por que esse cara tá falando paralelepípedo, pô? Só porque ele sabe pronunciar paralelepípedo bem, né? Nada. Então, eu tava tocando, quando eu queria fazer essa fritação, era isso. Eu tava conversando lentamente com você, de repente eu tava mandando um paralelepípedo. Tá falando aqui, mandando um paralelepípedo. Pô, velho. Meu discurso musical era isso. Aí eu percebi, não, peraí. Tem um contexto, a música tal, a melodia da música é essa. Sei lá. A gente gravou há pouco tempo um negócio chamado, um projeto que a gente fez, eu e Elias, o projeto do Elias e do Pedro Ivo. A gente gravou um projeto, uma música do Guilherme Arantes. Aí o Elias falou assim, tem uma introdução de 2 compassos para você fazer. Aí a primeira coisa eu falei... Não era 2 compassos, era um para cada um. Dois solos. Aí eu falei, como eu vou começar o solo? Como é que é o refrão da música? Deixa chover. Acabou. Bicho, então, aí eu fiz música.
Tá pensando no... Eu tô pensando Uma então coisa eu melódica, não tô né? pensando mas eu vou mostrar que eu sei tocar. Não, isso aí isso não é música. Você mostrar que você tem você é virtuoso. Aliás, isso é chato pra cacete. Eu não aguento mais ouvir o que tem de virtuoso. Agora esse menino de 12 anos, virtuoso. Bicho, que coisa antimusical. Bom, o Álvaro falou do Alma Gêmea, né? Que foi um solo É. que você tem como marcante. E você, Elias, qual que é o seu solo Rapaz, memorável? olha, Assim, um dos, vai. eu fiz muito solo também, embora eu tenha feito menos solos do que o Álvaro. Ele sempre foi melhor fazendo esse negócio do que eu, entendeu? Mas eu fiz bastante solos. Não me lembro de muitos, mas o que me vem na cabeça, assim, que foi muito legal pra mim, no dia que aconteceu e da forma como aconteceu, foi um solo numa música do Zezé de Camargo, que aliás eu tinha feito, escrevi o arranjo também na gravação para ele, uma música chama Amor Selvagem. E aconteceu um fato muito interessante, que o técnico de som, o engenheiro que está na gravação, ele pode te ajudar ou te ferrar, né? Entendeu? E esse dia teve um cara que ele me ajudou muito. É um cara que eu adoro trabalhar com ele, que é o Ted, sabe? Cara, e o que aconteceu? Vamos fazer o solo, vamos. Vai lá para dentro do estúdio, pega a guitarra, liga o amplificador, bota o microfone, não sei o que lá. Tá, putz, deixa eu ver aqui. Eu não sabia nem o que eu ia tocar. Foi na hora, a parte era eu que tinha feito tudo, mas não tinha imaginado solo, né? Uhum. Aí vai, então não sei o que. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, dei uma olhada nos acordes, ver o que eu podia fazer e tal. Tá bom, vamos dar uma passada. Deu uma passada, ele já deu uma passada com Valendo. o rec play. Entendeu? Cara, eu mandei, pô, foi. E chegou no final, o Álvaro sabe bem disso. Você dá a sorte, às vezes, você que toca guitarra também, aquela que vem aquele feedback meio de microfonia, Uhum. e a nota faz um. Foi lá pra cima, segurei a nota e mudei e tal, não sei o quê. Pô, e terminou o solo. Aí eu falei, puto, legal, vamos gravar. Ele falou, não. Grava outro se você quiser, esse fica. Ele é muito musical, sabe? O pai é músico, tudo. É um cara que vale muito a pena trabalhar com ele. Tava só nós dois no estúdio, entendeu? Tá bom, deixa eu fazer outro. Aí eu fiz outro. O outro ficou legal também. Eu achei que também tinha ficado legal. O som tava bom, tudo, mas o final não foi tão legal. Uhum. E era fita. Não tava gravando no Pro Tools, tava gravando na fita de 24 canais. Entendeu? Ele falou, ó, do jeito que ficou o outro final, vem cá ouvir. Aí eu fui lá, chegamos lá, sentamos e ficamos ouvindo e tal. Ele falou, pô, o começo desse, puta, realmente é melhor, mas o final do outro é, puta, nunca mais você vai conseguir fazer na sua vida isso daí por causa da microfonia que veio. Eu falei, putz, exatamente, como é que faz? Ele falou, não, vou editar. Ele editou a fita. Pegou o final de um, juntou com a outra parte do outro. Né? Os 8 compassos de solo, deve ter dado ali os 3 compassos finais, ele pegou, juntou com outro solo. Editou numa outra fita e ficou aquele solo lá. Puta, cara, ficou muito bonito, ficou muito legal. Eu não teria conseguido fazer a segunda vez nunca, né? Nem que ficasse estudando a vida inteira, porque tem coisa que é inusitado, né? Entendeu? Dos que eu me lembro, assim, né? Não, tem outras coisas, mas Não, a legal. gente fez tanta coisa que não dá pra lembrar, né? E de show, acompanhando os grandes nomes da música brasileira, tem algum espaço para improvisar nos solos, durante as músicas, ou é tudo no script? Como é que é? Depende do cantor, tem. Depende do cantor, se você improvisar no dia seguinte, Tem pode outro no rolar seu um lugar. cartão vermelho. Pode. Não tem Não, por exemplo, eu tô no Fábio já faz né, sei lá, uma vida. 12 anos com o Elias, eu fiquei lá, imagina. Acho que vai dar mais de uns 30 anos que eu tenho com o Fábio Júnior. Então tem uns solos lá que são solos que é própria alma Tipo gêmea, escrito, tal, né? né? Uhum. Tipo a alma gêmea, que a gente faz o mesmo solo Tem que do fazer, original, né? parecido e mudou um pouquinho o final, só isso. Mas, basicamente, quando você vai solar sozinho, a alma gêmea a gente faz em dueto, né? Como foi gravado, né? Fiz 2 guitarras. Eu faço outro guitarrista lá que toca comigo lá no Fábio, o Gustavo. Mas a gente, nesse solo, a gente procura ser a mesma coisa, tocar a mesma coisa. Mas em alguns outros improvisos,
São os mesmos improvisos, mas a gente muda alguma coisinha. Então interpreta melhor, às vezes a mesma frase, eu coloco uma nota a mais, uma nota a menos, mas basicamente o cara está ouvindo os mesmo solo, mas a gente modifica alguma coisa, né? Mas dentro daquela proposta, daquela abordagem, a mesma abordagem, então não tem muita diferença para o cara se estranhar de algo acontecer ou não. Pô, esse cara tá mudando tudo, né? Não existe isso aí, a gente não faz isso aí em show. Tem cara que permite, tem artista que permite você improvisar mesmo, mas por questão de segurança, para o cara voltar no mesmo lugar certinho, porque geralmente quando acaba o solo, o cantor começa a cantar, então você tem que entregar o solo legal. Bem, né? É uma bandeja, a gente está lá para servir, a gente é garçom, né? O artista principal é o Fábio, então a gente está fazendo o show é dele, então eu quero deixar o som dele o melhor possível, né? Então é um trabalho feito com direção musical, tudo é escrito, lógico que está decorado, mas tudo é escrito, até os solos que improviso que você fizer, você tem que escrever tudo e tal. E você não pode sair muito desse formato, porque senão você atrapalha também o artista, atrapalha o show se você for improvisar, né? Então isso aí é uma coisa que, por exemplo, o artista está fazendo um show e eventualmente, vamos supor que o Roberto Carlos convidasse um solista para fazer um improviso. Aí tudo bem, aí cabe um solista qualquer. O Roberto Carlos vai pôr o Yamandu Costa para fazer um solo de violão numa música dele. Aí no meio do show, aí o Yamandu faz o improviso. Vai lá e cria o que ele quiser. Aí ele faz o que ele quiser, porque ele está fazendo pediram exatamente o som do Yamandu, vamos supor, é um exemplo, né? Então o cara quer fazer um som, daquele som, aquele violão, aquela tocada que ele tem, né? Que é misturado de guaranha com choro, é um bem bolado ali de violão, né? Muito bem tocado, né? Então é isso, né? Nos shows você tem que se ater aos solos, aos solos porque você entrega direito. Agora, uma coisa é certa, às vezes o solo no disco que está gravado, você pode melhorar o solo. Ou você pode começar mesmas notas do solo gravado no disco, mas terminar com outras notas e no miolo ser outras notas e entrega ser igual do disco também vale. Então é um tipo de improviso que você faz, né? Ou seja, você está tocando. Porque é o seguinte, eu também não concordo muito com esse negócio de você vai no show, aí os caras vão tocar igualzinho o disco. Eu acho uma puta sacanagem. Porque igualzinho ao disco, você compra o disco. 1 litro de Jack Daniels, 1 litro. Eu vou escutar o disco igualzinho. E pá, tô ouvindo. Um disco de Jack Daniels, 1 litro de Jack Daniels, uma garrafa de vinho. Né? Aí não, então você vai ver um show. O que é legal no show é um diferente. Pô, o solo era assim, mas pô, que legal. O povo, né, identificar isso aí, né? Fala, pô, olha que legal, o cara deu uma mudada aqui, vai para esse que legal, né? A gente, né, faz aqueles truques para melhorar a música, né? Que é aquela meia subida de meio tom da música no final, né? Para dar uma grandiosidade e tal, né? Vamos fazer aquele truque lá. Não tinha isso no disco original. Pô, aqui no disco ao vivo aqui tem, entendeu? Isso é E já teve um dia que porque igual o disco, compra o disco. E já teve um dia que o cantor chegou com a voz meio detonada, falou, vamos abaixar um tom? Olha só o que acontece. Eu trabalhei com um cantor que hoje ele não tem mais a voz. E por causa de orgulho, ele não quis fazer isso. Não, vamos continuar cantando no tom original. E é muito agudo. E ele foi perdendo a voz por falta de técnica vocal, né? Isso aí não é qualquer um que nasce, né? Então, por falta de técnica vocal, ele foi perdendo a voz e hoje não canta mais. Mas trabalha, existe ainda. Só trabalhando. Mas o cara perdeu a voz por causa de orgulho. Não, mas eu sou o cara que canta mais agudo no Brasil. Eu sou o agudo mais alto, mas não é. Você não tem técnica. Teu agudo, uma hora você está achando um ré, aí um belo dia você vai envelhecendo, você não chega mais no ré.
né? O máximo que você consegue ir é num si. Aí passa um tempo lá, a tua voz vai mudando. Outro cantor que fazia esse erro, que cantava as músicas no tom e agora não toca mais nada no tom, é o Ivan Lins. O Ivan Lins cantava as músicas tudo no tom dele. Chegava no show, ele não conseguia. O Ivan Lins cantava o show inteiro desafinado porque ele não chegava nas. Porque ele não. Ele não tinha técnica para chegar nas notas. A música dele é tão tem tanta, como se diz, uma amplitude, né? Exato, a amplitude de alcance, né? O range dele, que ele uma hora ele tá bem grave, né? A outra vai chegar num baita de uma agudo e sempre no limite. E aí ele começou a tocar os shows e começou a desafinar. Tem show dele que é inteirinho desafinado. Você vai ver nada, porque ele, não é porque ele não é desafinado, é porque ele não chega na nota, porque ele já tá, então eles tiveram que pegou uns caras lá, fizeram um jeito que pro Ivan, para ficar confortável pro Ivan Lins. Aí ele se ferrou aqui na harmonia, porque às vezes você faz a harmonia para te facilitar. Tá tocando em dó maior? Tá lindo, vamos abaixar meio tom? Puta, já vai complicar pra caramba. Porque tudo em dó. Meio tomzinho, vai ficar tudo preto, com branco. Os acordes, o formato não é o mesmo, o cara vai se atrapalhar. Tá confortável pra cantar, mas pra tocar não tá. Né? Então tem que ver isso aí também, né? Eu desconfio que o Ivan toca com teclado transpositor. Pra não perder a... Mas ele faz show com piano também. Sim, não, ele toca piano no show dele, mas eu acho que o teclado dele é transpositor. Então ele transpõe o teclado, ele abaixou os tons para ele poder cantar, mas o teclado continua mantendo a mesma configuração dos acordes. Porque ele está mais habituado, porque realmente a música do Ivan Lins, que tem muita harmonia, se você fala assim, vamos tocar, sei lá, Velas içadas. Começar de novo. Não ficou bom esse tom. Abaixa meio. Bicho, abaixa meio nessa música é quase que suicídio. Isso é um detalhe interessante. A gente já toca de ouvido algumas coisas que decorou já tal. Esquece a parte um pouco no palco. E eu tenho uma dificuldade. Na hora de transportar, de mudar de tom, que a gente chama de transporte, né? Se eu não tiver com a parte, é mais difícil para mim. E com a parte é mais fácil, porque você vai batendo o olho e vai mudando. Vai batendo o olho e vai mudando, batendo o olho e mudando. Então não tem que ficar raciocinando muito, sabe? É mais fácil. O raciocínio é mais fácil, entendeu? Agora, de ouvido direto, velho. O Roberto aconteceu com a gente já várias vezes, entendeu? O Roberto, ele já canta nos tons confortáveis, né? Entendeu? Não tem esse lado de orgulho, não. Ele canta, continua ficando bom, tal, o registro tá legal, o timbre tá saindo bem e tal, mas acontece um dia de pegar um resfriado, alguma coisa, e fica meio difícil, né? Aconteceu com a gente várias vezes. Agora teve um show aí que a gente tava, tipo, meia hora antes de começar o show. O maestro chegou para nós e falou, o show meio tom abaixo, todo. Nossa. Lindo, vambora. Os caras são, porque sinceramente, para falar a verdade, a galera segura a onda, entendeu? A galera segura a onda. E os caras seguraram, velho, entendeu? A eles que tocam teclado é pior do que para nós. Não, né? para nós é ruim. É ruim. Sopros é terrível. Sopro é horrível. Terrível. Porque o sopro tem as tonalidades, né, próprias, melhores para o sopro, né? Então todo maestro pensa no arranjo do sopro para essas tonalidades, né? Já tem esse lado e tem mais o lado e aí da dificuldade da técnica. Não, baixa meio para mim, para trompete. Trompete então nem se fala. É um horror, sax, cara. fica um horror, fica tudo, fica toda a digitação, fica toda muda tudo. Muda tudo. Pra gente muda pra gente, também. guitarrista, o cara fala meio tom, a gente tá no sol, faz sustenido, tá tudo bem, tá debaixo da mão. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, mas tiver em Fá maior, se tiver em Mi maior, o cara fala meio tom abaixo. Fora do braço. Abaixa as cravelhas lá. Mas é uma Você coisa. contou a história, né? Que tava um dia
O cara chegou, o maestro chegou e falou, ó, a música tá em Mi maior. Ó, meta uma barra. E o cara mudou a mão. Atrás do capo, né? A mão, o capo aqui, o cara mete a mão atrás do capo, né? Porque, pô, mas onde é o Mi bemol? Tá com sacanagem, bicho? Não existe Mi bemol, pô. Ô, Mi bemol, você acha que existe música em Mi bemol? Quem é que faz música em Mi bemol? Não, mas é isso. Mas isso aí, esse negócio dos solos, com todos os artistas, você tem que se atentar a fazer mais ou menos o mesmo solo ou parecido com o mesmo solo, né? Isso vai depender do artista e do arranjador, se ele permite que você faça isso aí e tal. Porque tem cara que não, como ele falou, tem cara que não. Se você fizer uma nota a mais ou a menos do que era, fala, amigo, passa lá amanhã no departamento pessoal, a gente vai fazer um acerto com você, tá tudo certo, não chora não. E vamos lembrar agora de um disco marcante na vida de vocês. O nosso tema aqui é na agulha do vinil que a gente fala, mas não precisa ser de vinil se não for. Pode ser um disco qualquer que foi, imagino que seja, né? Mas um disco que foi marcante na vida de vocês. Bom, eu gravei com um maestro que era meu ídolo, né? Então quando você grava com um cara que foi seu ídolo por muitos anos, então existe uma certa adrenalina nisso aí. Então foi o que aconteceu quando eu gravei com César Camargo Mariano. Porque ele era o meu ídolo, sempre é meu ídolo. Então, quando eu fui gravar com ele, eu senti um certo frio na barriga, né? Foi um disco da Leila Pinheiro, chamado Coisas do Brasil, a música do Guilherme Arantes, né? O disco Aí esse aí, então, isso aí para mim foi marcante, porque realmente foi a coisa mais assim, que me deu mais frio na barriga. Não sei se é medo, se é adrenalina, não sei o que for, que você tá tocando, aí sentado com o cara tocando piano, fala, puta bicho, eu sou fã do cara, o que eu posso falar? Eu vou beijar o cara, não vou tocar nada. Isso é isso que eu vou te dar um beijo. Eu te amo. Pá. Não, né? Não dá. Tem que se comportar. Segura a onda. Aí fiquei lá, tal. Foi realmente. Aí eu fiz até mais uns 2 ou 4. Acho que uns 4 trabalhos, né? 3 ou 4 trabalhos nessa onda, né? Música brasileira. Ele já estava morando em Nova York, né? Uhum. E ele vinha só pra cá, só pra fazer os arranjos e tal. Eu trabalhei com esse cara, realmente foi um disco e cara cuidadoso, extremamente meticuloso, sabe? Não deixar a coisa nota fora da bacia, manja? Porque bossa nova é meio jazzístico, né? Então você pode colocar nota fora da bacia, é uma beleza. Nota fora da bacia, para quem não sabe, é muita nota, né? Fritar na bossa nova, sabe? Então ele cuida disso aí, não deixa. Pô, não quero mostrar que você sabe, puro, olha, né? tem O cara tem muito bom gosto. então ele tinha uma sensibilidade. Outro cara que tem uma sensibilidade muito grande, o cara sabia. Tanto é que os trabalhos da Elis Regina com o César Camargo foram os melhores, né? Sem dúvida, né? Porque o cara realmente era. E foi emocionante porque 20 anos, 30 anos antes disso, aconteceu um fato, por isso que do César Camargo. A minha carreira de músico começou como balconista de loja, né? De loja de disco. Eu fui ser um balconista da Leimar, mas Sim, ficava na Barra do Tibagi, no Bom Retiro. Aí me chega o César Camargo com um phaser da Maestro meio que defeituoso. Aí eu não conhecia o César Camargo nessa época. Né? Chegou o César Camargo lá e a Elis. Os dois chegaram. Mas eu não conhecia o César. Aí ele trouxe, olha, nós compramos esse phaser da Maestro, sabe? Phaser grandão. Três pedalzinhos coloridos. Lembro pra caramba. E tá com problema aqui, não sei o que. Falei, não. Aí eu, balconista, né? Não, deixa comigo. Aí eu liguei um piano Rhodes, Fender Rhodes, liguei o phaser
pra ver se tá funcionando. E comecei a fazer os meus acordes, né? De teclado, né? Pé de galinha. Que são uns pés de galinha, umas coisas horrorosas, né? Assim. Gen, na frente do César Camargo. Aí o Benê, que era o vendedor das antigas, né? O Benê. Álvaro, Para! Eu não entendia nada. Eu falei, o que ele tá falando? Para! Aí eu cheguei perto. O que foi, Benê? Porra, esse cara é o César Camargo Mariano, bicho. Aquele cara do Som 3, bicho, bom pra. Meu, para. Meu. Eu falei, sério que esse cara toca? Toca. Puta, eu achava que ele era o secretário da Eli, sei lá o que ele ia fazer. Sabe, eu vim trazer o pedal quebrado. Não sabia que o cara era um maestro da Eli. Esse vexame, essa vergonha eu passei. Lógico o quê? Hã? E ele tocou? Não, ele não tocou, ele só riu dos meus acordes. Ele não riu dos. Ele riu, deve ter rido, né? Sim, e esse capítulo jamais contei pro César Camargo. Claro, eu vou falar uma. Não vou falar, não, essa vergonha eu não vou passar, não. 2 vezes não, uma vergonha eu passo, 2 não. Ah, foi você aquele guitarrista que fez aqueles acordes, ah, que legal. Bacana. Então, pra mim, foi esse disco. Esses trabalhos com o César Camargo foram os mais. Cara, que eu gostei difícil mais. falar. Minha memória péssima para essas coisas, né? Foi muita coisa, então entope um pouco assim, mas rapidamente o que eu me lembro de. Tem 2 trabalhos que foram marcantes, de gravação que foram marcantes na minha vida. Tem muita coisa, né, cara? Muita coisa mesmo. Agora, tem 2 trabalhos em particular que eu considero pelo lado da emoção. Que realmente aconteceu uma coisa muito séria, que foi a morte do Leandro, irmão do Leonardo. Eu tocava com eles. E a gente tinha acabado de gravar um disco que tinha o Sonhador, né? Aquela música deles que fez um baita sucesso. Que, aliás, tem mais uma outra história. Nós estamos falando de coisas marcantes de solo. Mais uma outra história nessa música. De um guitarrista amigo nosso que morreu, que chamava, o apelido dele era Pisca. Eu não sei pra onde vou. O cara fez a introdução, bicho, que vai ficar eterna. Entendeu? A música não existe sem esse solo também. Uhum. E eu gravei esse disco todo com eles também, né? Eu fiz a maioria dos discos deles, eu toquei. E esse foi um que eu gravei e foi uma coisa muito. Depois eu ouvia, na hora de ouvir isso, de tocar essas músicas também na estrada, que eu toquei com ele, fiquei com o Leonardo no total 12 anos também. E foi uma coisa muito bom, foi muito legal ter feito esse trabalho. Desses discos todos aí, esse foi o de sertanejo, foi um disco que marcou muito na minha vida. E o outro que eu sei que assim é um outro negócio também, considero importantíssimo, o disco do Fábio Júnior que a gente fez. Aliás, fizemos no Rio de Janeiro. Que tem. Olha, menina. Lembra, né? Uhum. Vocês devem tocar até hoje. Mostra o seu pensamento. Que, aliás, foi produção do Guto Graça Mello. Esse também é um outro disco também marcante na minha vida. Assim, que muito legal. Foi muito bom. Dos que eu me lembro, assim, né? Dá pra falar. Tem muita coisa que a gente faz que. Amanhã eu vou falar assim, putz, rapaz. Podia ter lembrado. Ô, Red, pô, eu lembrei desse daqui. Vamos fazer de novo. Por acaso a gente faz de novo, não tem problema. Bom, Álvaro, Elias, muito obrigado por essa aula que vocês nos deram aqui. Imagina que aula, nada, cara. É muito bom ouvir essas histórias e a gente quer gravar para que elas não se percam nunca mais, né? Pô, legal, muito bom. Que bom. Que bom. Esse é o Na Agulha do Vinil, eu sou Regis Salvarani. Essa história toda aqui é uma idealização e produção do João Carlos Fávaro, gravado aqui no Bongo Music, o estúdio do Flávio Franco Araújo, com a Lúcia Rodrigues também na produção, e o site e o trabalho todo também tem a participação do André Cristóvão, que faz vários podcasts contando histórias de grandes músicos e de grandes músicas. Obrigado aí por você que acompanhou esse nosso papo e até o próximo.